não terminativo. Projeto de Lei do Senado 235 de 2015. Dispõe sobre a isenção do imposto IPI na aquisição de veículos automotores para utilização no transporte autônomo de cargas. A autoria é do senador Álvaro Dias. Em virtude da ausência momentânea do senador Valdir Raupp, eu pediria ao senador Valdemir Moca que assumisse a relatoria e concederia a ele a palavra. Conceda a palavra ao senador Moca. Relatório do senador Valdir Raupp. Vem à Comissão de Serviços de Infraestrutura o projeto de lei do Senado PLS 235 de 2015, de autoria do senador Álvaro Dias. O PLS tem o propósito de promover isonomia entre caminhoneiros e taxistas, de reduzir o custo de aquisição de caminhões, que, segundo o autor, é um dos principais custos do segmento de transporte de cargas no Brasil. O referido projeto de lei propõe que fique isento do imposto sobre produtos industrializados, IPI, até 31 de dezembro de 2020, os veículos de carga de fabricação nacional, classificados na posição 8704 da tabela de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, TIP, aprovado pelo decreto número 7.660, de 23 de dezembro de 2011, quando adquirido por motoristas profissionais que exerçam comprovadamente em veículo de sua propriedade atividade de transportador na condição de titular com inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, RNTRC, da Agência Nacional de Transportes Terrestres. De acordo com a proposta, o IPI continuará incidindo normalmente sobre qualquer acessórios opcionais que não sejam equipamentos originais do veículo adquirido. Fica assegurado também a manutenção do crédito do IPI relativo às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de embalagem efetivamente utilizado na industrialização dos produtos referidos no projeto de lei e ao imposto pago no desembaraço aduaneiro, referente a veículo para transporte de carga originário e procedente de países integrantes do Mercado Comum do Sul, Mercosul, saído do estabelecimento importador de pessoa jurídica, fabricante de veículos, da posição 8704 da TIP, com a isenção de que trata o artigo 1 do PLS. A proposição legislativa do ilustre senador Álvaro Dias determina que o benefício da isenção somente será utilizado uma vez, salvo se o veículo houver sido adquirido há mais de 5 anos. O reconhecimento do direito à isenção será feito pela Secretaria da Receita Federal. O PLS estabelece ainda que, em caso de alienação do veículo a pessoas que não satisfaçam as condições e os requisitos estabelecidos antes de decorridos 5 anos da data de sua aquisição, implicará o pagamento pelo alienante do tributo dispensado. Inicialmente, a matéria foi distribuída para apreciação pelas comissões de Serviços de Infraestrutura e de Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão terminativa. Não foram apresentadas emendas à proposição. Na análise, senhor presidente, eu vou abreviar, porque ela trata exatamente das condições constitucionais, jurídicas, técnicas, legislativas. Eu vou direto ao voto. Diante do exposto, tendo em vista ser meritória a proposição, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado número 235 de 2015, com a seguinte emenda, que eu acho importante
colocar. Desse a seguinte redação ao artigo 7º e acrescente-se ao artigo 8º o PLS número 235 de 2015 nos seguintes termos. Artigo 7º. O Poder Executivo, com vistas ao cumprimento do disposto no inciso 2 do caput do artigo 5º e nos artigos 12 e 14 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, estimará o montante da renúncia física decorrente do disposto nessa lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere o parágrafo 6º do artigo 165 da Constituição Federal, que acompanhará o projeto de lei orçamentário, cuja apresentação se der após a publicação dessa lei. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do exercício subsequente àquele em que for implementado o disposto no artigo 7º e vigorando até 31 de dezembro de 2020. Esse é o relatório do ilustre senador Valdir Raupp. Agradeço ao senador Valdemir Moca, pergunto ao senador Valdir Raupp se tem algo a acrescentar ao seu relatório. Só agradecimentos ao senador Moca pelo relatório. Obrigado. Eu tenho uma indagação a fazer ao relator Valdir Raupp. Senhor presidente, está previsto o ressarcimento dos recursos para os municípios, no caso dessa isenção ser aprovada? Aqui, senador. A princípio, não. Eu coloco essa discussão, essa reflexão, porque um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando dentro do debate sobre o Pacto Federativo é que a União, ela, ao longo dos últimos 2 anos, promoveu uma série de incentivos fiscais com a retirada de IPI e de imposto de renda sobre uma série de produtos. Isso terminou sacrificando os fundos de participação dos municípios e o fundo de participação dos estados. Os municípios estão quebrados, os estados também. E aqui agora vem uma matéria que é interessante, é boa, no sentido de dar um estímulo para os caminhoneiros autônomos no nosso país, mas me parece que ela tem que estar amarrada com uma outra demanda que é colocada. Não se pode criar programas, não se pode fazer benefício com chapéu alheio. A União não pode, nem nós aqui, parlamentares, poderemos estar criando incentivos fiscais sem, de outro lado, dizer de onde virão os recursos para poder ressarcir a perda dos fundos de participação de estados e municípios. Do IPI, do imposto de renda, aproximadamente 45% desses recursos pertence aos estados e aos municípios brasileiros. Então, eu apenas coloco essa reflexão, eu sou simpático com o espírito do projeto, mas penso que na conjuntura que nós estamos enfrentando, é desaconselhável a concessão de novos incentivos sem que haja o ressarcimento para estados e municípios brasileiros. Palavra o senador Valdir Raupp. A preocupação do senador Fernando Bezerra é bastante pertinente, mas eu pediria que esses aspectos econômicos fossem discutidos na CAI. Esse projeto ainda vai para a CAI, vai ser debatido na CAI. Se a gente pudesse debater essa questão econômica, a questão dos municípios na Comissão de Assuntos Econômicos. Tudo bem. Concorda? Eu concordo, mas acho que é preciso que estejamos atentos e alerta, porque já isso lá na CAI vai ser terminativo, né? Na CAI. Vai a plenário essa matéria? É terminativo na CAI. O universitário está dizendo o quê? Terminativo na CAI. É terminativo? Falou, o universitário está falado. Acho que deveria o projeto ser remetido para lá com uma solicitação de reflexão sobre esse tema que nós estamos colocando aqui. Podemos fazer uma ressalva, né, da preocupação dessa comissão. O relator... Excelência, eu queria... Quem? Senhor presidente, como o senador Fernando Bezerra tem assento na CAI,
gostaria que a minha assessoria, a assessoria do senador Fernando Bezerra, pudesse trabalhar para que ele pudesse pegar a relatoria lá na Comissão de Assuntos Econômicos. Acho que isso é perfeitamente possível. Tudo bem. Presidente. Excelência, eu queria cumprimentar aí o senador Moca pelo relatório. Não, mas o senador... Primeiro cumprimento o senador Valdir Raup. Exato. Nossa autora aqui. E o senador Desculpe, Moca... senador Hélio, mas... eu tenho concordância com Vossa Excelência. Merece essa prioridade, com licença aí do senador. Com certeza. Eu acho que o senador Raup tem todos os méritos do mundo, é um projeto muito importante, né? E queria só deixar claro que isso é um grande incentivo, né, aos nossos caminhoneiros desse país, e é importante que siga avante, e quero parabenizar o senador Bezerra também, se ele for o relator lá na CAI, sem problema. Concedo a palavra ao senador Blário Maggi. Presidente, senhores senadores, quero cumprimentar o senador Moca por ter lido o relatório e o senador Valdir Raup por ter redigido, mas eu gostaria de pedir desculpas, mas eu quero me manifestar contrário a esse projeto. Eu não gosto, na área da economia, quando nós começamos a ter diferenças com grupos, com categorias, enfim, com pessoas que são tratadas de forma diferente dentro do mesmo mercado. O que acontece no setor de transporte é que, de fato, o caminhoneiro autônomo, ele tem, vamos chamar assim, o caminhão é a casa dele, é um instrumento de trabalho dele, mas ele participa de um processo disputando com as empresas. E as regras para as empresas hoje já são muito diferentes das regras para os autônomos, né? Por exemplo, o autônomo pode trabalhar um pouco mais, a transportadora já tem que ter as regras própria dela ou própria do sistema do Ministério do Trabalho. Então, essas coisas vão diferenciando cada vez mais. Outro assunto que é muito preocupante na questão do transporte é que as transportadoras, ou os transportadores, ou os embarcadores, vamos chamar melhor assim dizendo, têm preferido ultimamente trabalhar com as transportadoras e não com os autônomos. Porque quando você embarca um autônomo, a empresa... Ela não é responsável pelo recolhimento do INSS. Eu estou falando com o ex-ministro da pasta. Não é responsável. No entanto, se o autônomo não recolher esse imposto, lá na frente, numa fiscalização futura, as empresas são responsáveis pelo recolhimento ou pela devolução desse dinheiro. Então, também as empresas hoje, os embarcadores, preferem trabalhar com empresas constituídas ou com cooperativas constituídas, até empresas individuais, mas não com o autônomo, porque você fica sempre pendurado por 5 anos sem saber se a pessoa que ela recolheu o imposto, o INSS do serviço. Bom, eu só estou aqui fazendo um comentário sobre esse assunto, mas dizer, eu acho que nós não devemos caminhar por esse caminho, né, por começar a criar muitos grupos. A gente já vê com a questão dos táxis mesmo, que aqui estão sendo colocadas para igualar. Nós temos muitos problemas com táxis também, né? Pessoas que compram um carro, ficam 2, 3 anos, vendem o carro, quer dizer, ficam no limite dessa confusão. Eu imagino como não será, então, num ambiente de milhares e milhares de negócios de caminhoneiros que tem aqui no Brasil nesse momento. Então, quero deixar registrado aqui meu posicionamento contrário a esse projeto. Senhor presidente, só um minuto. Valdemir Moca. Eu só quero, dizer o seguinte, no caso aqui, no texto, é muito específico. Se alguém comprar um caminhão e fizer a transferência e a pessoa que adquirir não tiver as condições que o projeto específico, ele tem que pagar. O projeto está colocando que ele é um motorista mesmo? O projeto é específico. As condições para que se tenha isenção é que seja o próprio motorista ou o dono do caminhão, quer dizer, ele é autônomo, e se ele comprar e de 1 ano, 2 anos depois vender para uma pessoa que não detém essas condições, a pessoa que comprar tem que recolher aquilo que foi deduzido ou anistiado. Então, eu só, por uma questão de por ter
Senador Moca, uma família aí de caminhoneiro que tem 5 pessoas, vai ter 5 caminhões na família. Vai ser, eu entendo como é que é e como é que funciona essas coisas. Cada um vai ter seu caminhão e aí não vai estar dirigindo, é uma confusão danada isso. Mas enfim. Bom, Bem, o senador Blário Maggi está contrariando 3 senadores, o autor, o relator e o relator adjunto. Mas mesmo assim permanece com voto contrário. E com assuntos econômicos. Então vamos colocar, está encerrada a discussão, portanto, em votação o relatório. As senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com o voto contrário do senador Blário Maggi. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos para seguimento de sua tramitação.